com sentimento de gratidão, que também estou aqui à frente, né? Sabendo que eu sou a primeira aprendiz do estudo que vai ser feito. Quando a gente está aqui, nós viemos não com aquela proposta de palestra, não com a proposta de eu ser a dona da verdade, porque na verdade eu sou aprendiz dessa lição também. E a proposta do grupo geralmente é que quando fazemos esses capítulos, que tragamos aquelas partes que mais nos tocam o coração. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Então, o nosso lá é o capítulo 16, Confidências. E só para localizar um pouquinho, né, eu vou trazer um resumão assim, do capítulo 15, que foi semana passada com a Rose, que é o Visita Materna, né? Então, o André Luiz, ele toma consciência de que ele precisa voltar para dentro de si mesmo para refazer o caminho dele. E os outros capítulos, eles sempre mostram o André Luiz muito lamentoso, né? Ele sempre com aquela lamentação, com aqueles pensamentos bem lamentosos. E o Lísias e o Clarencio, ele traz para o André Luiz uma necessidade que ele comece a renunciar a essas lamentações, né? Então ele toma essa consciência, mas no momento que ele tem um contato com a mãe dele, ele volta ao estado anterior. Ele começa, lá dentro do capítulo, fala assim, abre as feridas, né? Ele começa novamente a entrar numa lamentação. E aí ele não entende no primeiro momento que a presença da mãe dele ali não é para atender os caprichos dele, né, a vontade dele, mas a presença da mãe dele naquele momento é a preciosa bênção de misericórdia de Deus na vida dele, em que ela vai trazer alguns ensinamentos para ele. E no finalzinho do capítulo, tem duas coisas que a mãe fala, que eu preciso trazer assim, para que a gente consiga começar a trabalhar o capítulo 16. Então, uma das falas que a mãe faz para o André Luiz, ela fala assim, ó, na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração, modifica a sua atitude mental, né? Então, para eu que sou mãe, né? Lição, né? Para todas nós que somos mães, que lição. E ainda ela falou, nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, né? Então, quando eu tenho dor e fico lá na lamentação, não é isso que vai me edificar. Ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, ela traz a lição de que as nossas dores, elas têm uma função de o que eu aprendo com a minha dor que vai fazer com que eu seja mais compreensivo e mais humano com as minhas relações aqui na Terra, enquanto estiver aplicando a lei de Deus aqui na Terra, nesse nosso estágio aqui, né? A gente tem medo desses negócios, né? Eu passo para a primeira. Tem que ter um negocinho. Já foi. E aí então o André Luiz, ele vai e começa falando assim, inesperado e inexprimível, contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de modo estranho, sentia-me outro, mais alegre e mais feliz. Aí eu me lembro das vezes que nos é falado dos nossos alimentos espirituais, né? Aquilo que vem nos alimentar
espiritualmente. Então foram os ensinamentos, essa luz que a mãe dele traz para ele, dar esse alimento para ele naquele momento. E aí tem um momento, quando ela vem, né, com essas explicações, ele chega para a mãe e fala assim: mãe, deve ser maravilhosa a esfera onde a senhora habita. E aí ela chega e traz para ele: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Então ela vem trazer como lição, né, que não é pura e simplesmente, e muitas vezes aqui com os estudos, né, nos livros do Dr. Inácio Ferreira, ele sempre nos lembra disso, né, que com o nosso desencarne nós não vamos sentar numa cadeira, sentar com cheio de fruta e ficar lá no descanso eterno. A proposta é outra, né? Sempre requer mais trabalho, maior abnegação. Então diz quando eu estou numa esfera elevada, de uma maior responsabilidade da minha parte, eu tenho que ter mais instrução, eu tenho que estar aplicando, estar dentro, né, da lei de Deus, estar vivenciando a lei de Deus mesmo, né, do amor, estar na vivência disso aí, para eu estar nessa esfera mais elevada. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. E aí eu vim pensando, o que é o trabalho, né? Esse trabalhar sempre. É eu estar aqui, né, como representante de Jesus, né, trabalhadora de Jesus, está aqui. Então, quando eu me proponho a estar aqui no Ismael todas as quartas-feiras, que no segundo momento tem a questão do estudo do Evangelho, sempre são trazidas lições de Jesus para nós, de eu estar trazendo esses conceitos para dentro de mim e estar aplicando no meu dia a dia. Muitas vezes isso é um desafio para mim, né? Porque o meu comportamento, né, meus vários egos, né, que existem dentro de mim, eles estão viciados. E aí, às vezes, é um trabalho árduo que eu tenho que estar fazendo diariamente, de estar modificando as minhas atitudes e as minhas respostas mediante alguma coisa que me acontece. Aí o André pergunta para a mãe, porque o pai dele já é desencarnado, né, como ela apareceu para ele, ele pergunta para ela do pai dela, do pai dele. Aí ela vem explicar que quando ele desencarnou, ele foi para o umbral onde ele estava até aquele momento que ela está explicando para ele, né? E aí ela fala da questão que o Laerte, ele tinha uma incoerência entre o que ele falava e da forma como ele agia na verdade, né? E ela vem exemplificando a questão assim, que ele era muito fiel às tradições da família, ele tinha um fervor ao culto externo em matéria religiosa, mas mantinha ligações clandestinas fora do lar. Então, aquilo que ele pregava dentro de casa não era exatamente o que ele fazia, né? E aí, então, duas irmãs, né, das quais ele teve ligação fora do casamento, elas desencarnaram, e quando ele desencarnou, elas ficaram aguardando por ele. E aí, quando ele desencarnou, elas foram e como a vibração mental dele estava junto dessas duas irmãs, elas prenderam o André Luiz, o pai do André Luiz, lá no umbral. E aí ela vai e fala: a princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Aí eu acho que é mais uma vez que algumas lições que o Dr. Inácio Ferreira fala pra gente, né?
que quando a gente desencarna, nós não damos salto. E na verdade, quando eu desencarno, da forma como eu estou aqui, minha alma se apresenta, é que a minha alma vai se apresentar no mundo espiritual. Então, não tem como ganhar asinha de anjo se o meu comportamento aqui não for de anjo, né? Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. No finalzinho, eu quero dar uma atenção maior, que teve no livro Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que fala a respeito do pensamento. E que aí eu vou estar falando a respeito disso, a questão dos nossos pensamentos, né? Do que eu mantenho de pensamento e o que isso me traz como fruto, tá? Seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Não é possível acender luz em candeia, sem óleo e sem pavio. Então ele, pelo pensamento, né? Os pensamentos que rondavam a cabeça do pai do André Luiz, não conseguia chamá-lo, ele não conseguia nem ver a mãe do André Luiz. É só a gente lembrar que o André Luiz, quando ele desencarnou e que ele estava também no umbral, ele só consegue ter a visão, foi do Clarencio, né? É quando ele faz a oração, quando ele eleva o pensamento dele. Precisamos da visão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir a visão espiritual. E aí a mãe do André Luiz conta que ela está num trabalho para auxiliar o pai e essas duas irmãs que se encontram junto ao pai. E o André Luiz, ele acha muito estranho e fala, né? A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames, né? Isso é um pensamento muito do meu ego, né? Quando alguém me faz mal, a minha tendência é retomar, fazer o mal, ou um pouco pior, o mal para aquela pessoa porque ela me fez mal, né? E o pensamento, quando a gente está dentro da lei de Deus, é um pensamento diferente. A mãe do André Luiz vai e responde para ela: não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes são filhas de nosso pai igualmente. Então ela traz uma grande lição para o André Luiz. E aí, eu vou lembrar da oração do Pai Nosso, que fazemos com tanta facilidade, né? Então, a gente chega e fala: Pai Nosso que estás no céu. Tem um livrinho que eu faço culto no Evangelho com o Nandinho que se chama Pai Nosso, né? Ele é da Meimei. E aí o primeiro capítulo fala assim, dessa parte: Pai Nosso que estás no céu. E ele vem explicando isso. Quando a gente está, Pai Nosso que estás nos céus, nós está dizendo de um Pai que é Pai de todos nós. Portanto, todos nós somos irmãos, somos família, não é isso? E aí, eu pensar na minha postura, quando eu tenho um irmão, né? Alguém que às vezes eu nem conheço, mas eu não trato como sendo meu irmão, filho do meu pai, né? Que é Deus, que assim a gente considera. Então ela vem trazer isso do André Luiz. E coloca essa questão, né? Porque cada um de nós está num momento de evolução. E cada um de nós
consegue fazer até determinada coisa. E de aprendermos a respeitar quando o outro, às vezes, não responde da forma como gostaríamos que ele respondesse. Às vezes ele só dá conta de responder até aquele momento, até aquilo naquele momento, e não entrar no julgamento. Porque um dia eu também já fui assim, né? Eu consegui responder até aquele momento. Só que como Deus é pura bondade e misericórdia na nossa vida, né? Ele sempre está dando chance e nos aguardando o dia que a gente vai falar assim, opa, acordei, agora eu sei qual que é o caminho. Não é isso? Aí, André Luiz, porque o Lísias e o Clarencio já tinham chamado a atenção, porque por várias vezes o André Luiz queria saber notícias da família dele aqui na Terra. E aí já tinha sido falado com ele para aguardar. Só que com o contato com a mãe, ele se sentiu muito à vontade, né? Ele falou assim, esse é o momento, né? Já que ela está ajudando meu pai lá no umbral, ela deve ter notícias da minha família. Eu vou perguntar, ver o que ela vai me falar. E aí ele vai e fala para a mãe dele, aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. E aí a mãe vem e fala, prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor no pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Trouxe para mim, para a minha vida, tem muitas situações que nos são apresentadas e que no primeiro momento a gente não entende por que eu estou passando aquilo, né? E é um aprendizado, né, de pensar assim, olha, eu preciso ter confiança no Pai, né? De confiar de que isso está certo. Nesse momento é necessário que eu passe por essa experiência. E eu tenho ferramentas para poder me auxiliar a passar por essa experiência de uma forma mais confortável e menos dolorida, né? E aí uma das formas que eu penso é a questão de uma instrução, então, prepara-te em primeiro lugar. E a coleção do André Luiz vem assim, mostrando toda uma instrução que o André Luiz foi tendo ao longo do tempo, né? Os ensinamentos que ele foi tendo no mundo espiritual. E aí eu fico pensando na questão assim, de evangelizar o nosso coração. Quando eu olho para trás, né, para mim, e Patrícia chega e fala assim da questão da gratidão, né, eu tenho feito muito a questão da gratidão, eu tenho visto que minha lista só está aumentando, né? Eu fico um tempão, agradeço, muita gratidão, né? Quando eu vejo, né, minha vida hoje, eu fico muitas vezes imaginando o que seria da minha vida hoje se eu não fosse uma frequentadora desse lugar tão abençoado que se chama Grupo Ismael, né? Que assim, eu tenho grande carinho e que muito me ensinou, né? Então assim, tem mais ou menos uns 7 anos que aqui eu frequento, que eu estou sempre dentro das minhas possibilidades e que muito eu aprendi. E eu vejo que tem algumas situações, algumas respostas que hoje eu dou, que elas são muito diferentes do que eu daria se eu não estivesse aqui instruindo o meu coração, né? E a outra coisa é pensar o seguinte, que cada um, né, tem a sua caminhada. Eu não posso fazer pelo outro, eu só posso fazer por mim, né? Auxiliar, eu só posso auxiliar a mim, né? Eu enquanto mãe, né, condutora de um espírito, né, eu vejo assim, eu não vou conseguir mudar aquilo que ele decidir que vai fazer. Mas a minha função é de orientá-lo. A escolha será dele, do que ele vai fazer. Por mais que eu sofra com isso, né? Porque mãe tem disso, ela vai sofrer, né? Se o menino enfiar os pés pelas mãos, der tudo errado, etc, etc. A gente vai, eu sei que eu vou sofrer.
Mas eu tenho trabalhado isso no meu coração, que o caminho é dele, eu tenho o meu caminho, eu sei o que eu posso fazer para mim. Eu tenho a plena consciência que dentro do que eu dou conta até então, eu tenho feito o meu melhor em termos de orientá-lo. É o que eu consigo até então, é o meu melhor nesse momento. Tá? E então eu trago algumas reflexões aqui para nós. Essa daqui foi com o Gilberto, né? Um dia na evangelização infantil, o Gilberto chegou e perguntou a respeito. Ele falou assim: está escrito lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec falou, espíritos, amai-vos. E aí ele, tipo assim, pediu para a gente completar a frase. Eu não soube no dia completar a frase. Só que aí ele foi e passou, e isso me marcou. Então vem, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Né? Então, um vai estar andando junto com o outro. Né? Porque para eu até conseguir começar a praticar esse amor, eu preciso dessa instrução. Eu preciso estar buscando esse conhecimento e de estar evangelizando o meu coração. Aí eu fiz uma reflexão se eu tenho vivido como André Luiz com pensamentos na lamentação. Eu já vivi um momento na minha vida com muitos pensamentos de lamentação e o resultado desse momento foi uma ferida na minha perna. Né? Então aí eu trago até a questão do que a mãe do André Luiz, ela chega e fala do que é a dor, né? Do que a gente tem que aprender a dor. E eu me lembro que a minha ferida, ela começa a melhorar no dia que eu chego e em conexão eu falo o que eu preciso aprender com isso. Aí eu já contei essa história uma vez, que de noite eu tenho um sonho, né? Eu não lembro de muitos detalhes do sonho, mas eu estava sentada numa mesa com várias pessoas passando comigo as minhas encarnações. E no dia seguinte, eu acordo e muitos prantos e muitos prantos. Algo eu aprendi ali naquele dia, naquela noite. Não é muito claro para mim não, mas que alguma coisa eu aprendi. Né? O nosso papel de mãe, né? O André Luiz, ele fala no livro, né, que ele utilizava a mãe dele como um repositório das queixas e das lamentações dele, né? E que ele fala assim, as mães na Terra, ela tem essa função para os filhos, né, de ser essas queixas e lamentações. E muitas vezes, eu estou falando por mim, né, nós entramos nessa dos nossos filhos. A gente aceita e ainda alimenta o que eles estão propondo e forçando a gente, né? E então começar a trazer mesmo, né? E aí a mãe do André Luiz fala, né? Eu, quando na Terra, eu sei que teve momentos que eu não fiz o que deveria fazer, mas eu estou agora instruindo o meu coração. Ela fala isso, né? Então, que todas nós façamos essa instrução ao nosso coração também e entender qual que é o nosso papel de mãe, né? Primeiro, porque, na verdade, ela fala que a gente está aqui, precisa estar do Senhor, como é que ela fala? Precisamos aprender a ser filhos do Senhor, todos nós. E quanto do pai do André Luiz eu tenho dentro de mim? Que a minha fala é uma e a minha ação é totalmente incoerente com a minha fala, né? É a máscara que eu estou usando para fingir que eu sou boazinha, né? Só que aos olhos do pai isso não vai passar, né? Eu vou estar mentindo somente para mim mesmo, para mais ninguém além de mim.
E aí, então, esse aqui é só alguns itens que eu vou passar muito rapidamente aqui, sobre no livro Domínios da Mediunidade, que vem falando dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Isso é muito sério, né? Porque eu posso tanto estar trabalhando para o bem como para o mal, né? Mas vamos pensar para o bem. O quão maravilhoso, né? Toda atitude diferente que eu tenho, às vezes uma atitude muito simples, de falar um bom dia às pessoas e dar um sorriso, isso às vezes gera um círculo, né, de bondade muito maior do que a gente imagina, né? Então, Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos obscuros processos de vida inferior. Então, é sempre trazer para dentro do nosso coração a importância dos nossos pensamentos. Então, se eu fico com pensamentos muito pessimistas, né, o tempo todo, que às vezes chega até a doer a cabeça da gente, quando a gente fica daqueles pensamentos repetitivos, meio pessimistas, né? Precisamos prestar atenção nesses pensamentos. Isso vai influenciar, inclusive, no momento que a gente desencarnar. Amor e sabedoria são as asas que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando pensamento de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata, ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Vai esquecer aqui o nome agora, né? Sério. Tá fazendo parte da minha vida. Respira. Vou esquecer nesse momento. Que sempre fala, né? Aquela questão de ser pratique, né? Se necessário, pregue o Evangelho. Né? A Ângela, muito bom, Rodrigo. Então, assim, muito mais do que eu ficar no falatório, eu preciso de colocar esse falatório na minha prática, né? Dessa coerência. Não ser como o pai do André Luiz, sem o julgamento, né? Mas eu não posso estar pregando uma coisa e estar fazendo outra coisa totalmente diferente daquilo que eu prego. Cristo é a meta de nossa renovação, né? Então, são os exemplos de Cristo. E eu fiquei pensando no momento que a mãe do André Luiz exemplifica para ela, e o André Luiz, ele começa a achar assim que ela, nossa, que renúncia que ela faz. Teve um estudo que eu fiz a respeito do Chico Xavier, que falava disso. O quanto que as pessoas aprendiam com o Chico Xavier através das ações dele. Então, assim, Jesus foi assim, né? Chico veio aqui e foi dessa forma. Aí a mãe do André faz dessa forma. Vai ensinar através da ação, mostrando o que tem que ser feito, na verdade, dentro da lei de Deus. Regenerando a nossa existência pelos padrões de Jesus, reestruturaremos a vida íntima daquele que nos rodeia. Lembra que os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos eles geram pensamentos que vão modificar os atos das outras pessoas. Né? Então, os exemplos que eu dou, a pessoa olha e fala assim, fez assim. Né? E aí ela vai tentar, ou ela experimenta agir dessa forma. Então, na verdade, estamos como luz, ajudando a caminhada, não só a minha, mas às vezes das outras pessoas também. Lógico que é a escolha da pessoa, né? Não tem como impor para que ela faça isso dessa forma. O pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus
para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Então, vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos, eles têm que retratar aquilo que Jesus tem nos ensinado. Eu trouxe isso aqui, muito, não sei se vai dar para ler aí atrás. Há uns 2 anos atrás, eu estava no avião e tinha isso aqui no início do ano, né? Então, ela falava assim, que como meta para o ano, a gente tinha que começar a pensar se as nossas escolhas eram boas, quando eu decido fazer algo, era bom só para mim, ou se seria bom para as outras pessoas também. Caso fosse só para mim, para eu deixar isso de lado, né? Então, o resumo é muito isso mesmo, de pensar. E aí trazer a questão, né, da lei do amor, amar o seu irmão como a si mesmo, de eu sempre pensar, né, aquilo que eu faço para o meu irmão é que eu gostaria que fizesse comigo, sempre trazer isso para a gente filtrar se deve ou se não deve fazer aquele tipo de atitude. Então, se eu vou falar da vida alheia, falar mal da vida alheia, eu gostaria que falasse mal da minha vida alheia? Não, né? Se eu não gosto, então eu também não faço. São pequenas coisinhas que a gente vai tendo que ir trabalhando junto ao nosso coração para modificarmos esses vícios que nós já temos de muitas encarnações. É isso, tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite a todos. E pode, é com você.